my dreams, so I'll keep sleeping. Aí, beleza? Aqui é o Murilo Mendes. Eu vim dizer se deve ou não deve usar robô. Eu particularmente já usei. Recomendo? Recomendo. Dependendo do que ou pra quê. Muitos operam, não opera, coloca o robô para operar por eles. Muitos têm lucros, mas depois de algum certo momento tem percas. Porque querendo ou não, o robô não tem aquele pensamento sozinho. Ele não é o autossuficiente para pensar, ele vai ter uma certa limitação. O ser humano já não, porque se o ser humano tivesse, não tinha feito o próprio robô. O ser humano em si tem capacidade de fazer muitas coisas. Exemplo, as pirâmides do Egito. Ele teve a sua capacidade de fazer, como um avião, ou como tal o robô. O robô em si, ele leva você a ter um certo lucro, mas ele não tem aquela experiência, aquela emoção e aquela sensação que normalmente muitos têm lá de saber se deve ou não comprar. Ele respeita algoritmos, ele não respeita muitas outras coisas. Então, usar ou não usar o robô? Eu particularmente acho que você deve usar como uma segunda opinião. Um robô em si, analisando para você as estatísticas, os números, ajudam bastante. Agora você colocar ele para operar, isso já não tem aquela certeza. Porque se você sabe que nada é 100%, como você vai ter certeza que esse robô vai ser 100%, acerta 100% dos trades? Ele pode ter seu erro, assim como qualquer ser humano pode ter seu erro. Só que a capacidade de um gerenciamento de riscos, o próprio robô não tem. Aquela sensação de saber de parar, que ali já não dá mais, ele não tem. Enquanto ele estiver ali e o mercado estiver aberto, ele vai vender, ele vai comprar e vai operar. Então ele vai operar enquanto tiver dinheiro ali. Enquanto se a banca tiver ali, ele vai operar. Independente do valor, ele vai operar. Agora o ser humano já sabe que eu coloquei um valor X, perdi, coloquei de novo, perdi. Ele sabe que o dia dele não tá bom. Ele espera, vai relaxar um pouco, vai buscar estar mais concentrado ali e voltar a operar. O robô não. Se ele perder 10, 20 seguidos, ele vai continuar operando. Ele não tem aquele time, para saber, opa, hoje não dá o mercado. Então, eu particularmente, minha opinião, eu já usei, hoje eu não uso mais, um robô só para uma segunda opinião. É isso que eu acho. Você ter uma segunda opinião, uma segunda análise, uma pessoa te ajudando, facilita bastante. Eu no início, que não entendia muitas coisas, estava desenvolvendo uma técnica, eu usava o robô para me dar uma segunda opinião. Normalmente, às vezes ele acertava, às vezes não, porque normalmente você pode ver que tem umas velas enormes de queda, e depois ele se corrige e volta a subir. O robô identificava essa vela enorme de queda, uma vela enorme de alta, como uma tendência. E ele pedia para mim vender ou comprar. Só que tinha aquela correção do gráfico. E se ele entrasse comprando ou vendendo, eu iria perder. Então você vê uma segunda opinião dele. Você olha no gráfico e vê se realmente dá para vender ou comprar, que faz a diferença. Entendeu? Às vezes ele acerta, às vezes não. Você tem uma segunda opinião dele, é bom. Mas você deixar 100% do robô, isso eu já não aconselho. Porque aí você não vai estar operando sem ele. Você não é um day trade sem ele. E o profissional acaba sendo ele, não você. Beleza? Essa é a minha opinião. Bom trades a todos e se inscreva no canal.